Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. O nosso convidado de hoje é político, professor, líder comunitário, presidente da Juventude Socialista do PDT de São Leopoldo, escoteiro, matemático, tem espírito de liderança, é sociável e autoconfiante. Rafael de Souza, nascido em São Leopoldo, se define como um homem responsável, com capacidade de adaptação a novas situações, com capacidade de decisão, um bom negociador, organizado e proativo, com visão de planejamento estratégico e capacidade de resolver problemas práticos. Dinâmico, com espírito empreendedor e habilidade para mediar conflitos, com raciocínio abstrato e aptidão numérica e facilidade para trabalhar em equipe. Tem objetividade e senso de oportunidade. Bem-vindo ao nosso programa, Rafael. Muito obrigado, Jair. É um prazer estar aqui no teu programa. Agradeço o convite. Muito boa tarde também a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E é muito prazer estar aqui a teu convite. Oriundo de escola pública, filho de pai metalúrgico do ramo calçadista e de mãe administradora. Perfeito. Formado em licenciatura em matemática em 2013. Isso aí. Desde jovem militas nos movimentos sociais e estudantis? Exatamente. Me formei, eu estudei todo o meu ensino fundamental em escola pública, municipal de São Leopoldo. Meu ensino médio eu fiz escola estadual também em São Leopoldo. Cursei meio curso de engenharia civil na Unicinos. Depois acabei migrando para matemática, licenciatura, na qual me formei em 2013. Né? Não atuo na área, não leciono, dou algumas aulas particulares, mas atuo sempre na área comercial desde os meus 18 anos de idade. Né? Tu lideras o projeto FAZ. Exato. Em São Leopoldo. Exato. Nos fala desse trabalho. O projeto FAZ em São Leopoldo ele atende projetos sociais. Então, desde festa para as crianças, no Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa, ações sociais de campanha de quilo, de agasalho, enfim, a gente procura oportunidades de ajudar as pessoas por meio dos movimentos sociais e é composto por um grupo de jovens, né, aproximadamente 18 jovens, que estão nesse projeto ativo aí. Agora, no inverno, a gente começa com a campanha do agasalho, a promover sopas também na madrugada para os moradores de rua. Enfim, é um projeto que procura fazer o bem sem ver a quem para todas as pessoas que necessitam aí no município de São Leopoldo. Né? Tá, e esse projeto ele tem sede lá na tua cidade? É no centro, na periferia? Onde é que vocês atuam mais? A gente atua nas comunidades carentes. Então, hoje a gente tem comunidades muito carentes em São Leopoldo, hoje em regiões mais periféricas. Então, é nessas regiões que a gente costuma atuar. E também em moradores de ruas no centro da cidade, enfim, onde a gente identifica a oportunidade de poder fazer o bem, de ajudar, a gente está presente aí através desse projeto. Com toda essa bagagem comunitária e de liderança estudantil, né, tanto no segundo grau quanto na universidade, tu tens filiação partidária? Eu me filiei no PDT o ano passado, quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar a vereador. Então, eu sempre tive esse espírito de liderança, sempre liderei movimentos dentro da minha escola, em busca de professores, na minha rua para a melhoria do meu bairro, enfim, sempre tive muito ativo nas questões sociais da minha cidade. Então, as pessoas mesmo identificavam em mim o perfil de ser representante da comunidade. Enfim, Rafa, venha vereador, Rafa, se candidata, que a gente vai ter todo o nosso apoio. Enfim, e para hoje assumir um cargo na política e com mandato, a gente precisa de um partido, né? Então, aí que surgiu a oportunidade de eu me filiar ao PDT, né? Enfim. Por simpatia à liderança de Brizola, quando... Também. Hoje, partido político é feito de pessoas e pessoas têm defeitos, então dificilmente a gente vai ter um partido perfeito, né? A gente vê muitos problemas em todos os partidos, questão de corrupção, enfim, e aí a gente tem que escolher o menos pior, né? Então, a história hoje do PDT, ela é referência na política no Brasil, né? Enfim, é um partido que eu vou dizer que eu me identifico pela história da educação, história do trabalhismo,
Enfim, foi uma oportunidade que surgiu, fui convidado, aceitei o convite e venho a candidato pelo PDT em São Leopoldo a vereador esse ano. Né? E é a tua primeira vez? É a primeira vez, é a primeira vez. Surgiu a oportunidade em 2012 de vir, eu achei que eu era muito jovem ainda, tinha 22 anos e preferi deixar para a próxima aí, que é a que vai ocorrer esse ano. Tu está hoje com 25 anos. 25. Faço 26 agora, dia 25 de maio. Na tua visão, o Brasil atravessa uma grave crise. Perfeito. É política ou é econômica? Ou uma é consequência da outra? Uma é consequência da outra, né? Hoje a gente tem os maiores escândalos de corrupção na história do Brasil e isso, consequentemente, atrapalha todo o sistema político no Brasil, né? Então, a corrupção está presente nos municípios mais pequenos do Brasil. O que se espera, então, um governo federal onde passam milhões por um orçamento, né? Então, realmente, a gente passa por uma crise caótica na política do nosso país, onde necessita urgentemente de uma renovação. Isso a gente precisa de pessoas novas, com novas ideias, inovar o quadro, porque os que lá estão hoje estão muito acomodados, estão acomodados ao sistema, enfim, a gente precisa urgentemente dar uma renovada aí nessa política. E é justamente isso que eu ia falar. O povo brasileiro parece, né, que cansou da política clientelista, que se apoderou do poder. Né? Perfeito. A busca, me parece, é pelo novo, né? Exato. Que tu acabas de me colocar. É hora do jovem conquistar mais espaço na política? Sem dúvida, né? Hoje a gente está vendo tantos escândalos de corrupção aí, tantas manifestações, mobilizações e a presença do jovem cada vez mais está aumentando, né? E realmente a gente precisa, nesse momento, transformar a nossa indignação em participação. Quanto maior a participação, maior a democracia e chegou o momento que o jovem tem que começar a participar mais. Não adianta, a gente participa e muda, ou então vai continuar de braços cruzados do jeito que está, né? Eu não conheço a composição da Câmara de São Leopoldo. Como é que é a composição? Assim, são 13 vereadores. 13 vereadores, todos da velha política, todos de carreira? Todos de carreira, toda a velha política. A gente está vivendo um momento lá que a gente precisa renovar as cadeiras da Câmara de Vereadores urgentemente. Então, a gente vê lá hoje vereadores muito acomodados. A gente não vê um projeto sendo colocado na mesa para discussão, a gente não vê um projeto que vai promover melhorias na cidade. Enfim, realmente está um comodismo instalado na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, né? E a cidade vê essa necessidade de renovação, né? Perfeito. A busca pelo novo, há mais ou menos 14 anos, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, Perfeito. o PT, parecia a salvação, né, do país, pois a proposta era a renovação das políticas de governo, a busca pela ética. Na medida que o PT chegou ao poder, nada disso, ou pouco disso aconteceu, e hoje o país mergulha na corrupção, nos conchavos. Como tu avalias isso? Este novo que era tão velho quanto o que se apresentava até então? Este novo era tão velho? Eu ainda vou um pouco antes, assim, em 89, quando o Collor vem a candidato a presidente do Brasil, ele também representava o novo, né? A política já estava cansada naquela época e ele vem como um jovem de 42 anos, né, representando a mudança que o Brasil precisava naquele momento. Então, eu nem vou ouvir então logo quanto o PT. E o que aconteceu em 92? Houve a renúncia dele por escândalos de corrupção. Então, acho que a mudança, a mesma renovação que necessitavam naquela época aconteceu, porém caíram logo ali na frente, né? Mas é outro momento, né? Hoje a gente vive a mídia, as redes sociais, as pessoas nas ruas reivindicando, enfim, essa renovação ela se faz muito necessária. Isso não tenha dúvida. Escândalo de corrupção sempre vai ter. Acho que hoje a justiça já está conseguindo trabalhar um pouco mais em cima disso. Não se ouvia falar de um político sendo preso ou, enfim, de um político sendo investigado. A corrupção ela sempre existiu e nunca foi colocada para fora. Então, realmente, acho que a gente vive um outro momento na política e um momento que vai promover uma nova geração aí de novos políticos com uma outra mentalidade, com uma outra forma de trabalhar. Enfim, acredito aí que nos próximos 12 anos, onde vai ter 3 gerações já, com certeza, a gente precisa, a comunidade clama por isso,
uma nova geração de políticos aí que realmente tem um compromisso com a sociedade, que queiram trabalhar pela sociedade, enfim, que não visam apenas os interesses pessoais, aquelas trocas de favores, aquela política velha que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia, né? E essa questão da averiguação e da busca do judiciário por essas questões e também a penalização, né, que se vê que já tem político. Perfeito. E o colarinho branco já está indo para a cadeia. Exato. No Brasil hoje, né? Isso também tem a ver com o que a gente fala, o que tu falas, e eu falei agora há pouco também do novo, né? Uhum. Tem uma nova geração de juristas, tem uma nova geração de procuradores. Perfeito. Da República, tem uma nova geração, e que eu costumo chamar de essa gurizada que tá chegando. Uhum. Está mostrando a que veio, né? Perfeito. Ela não vem com vícios de origem, né? Uhum. E de passado. E isso não te parece que é fundamental para que haja essas punições? Com certeza. Eu acho que esse novo está surgindo considerando todo o cenário atual que a gente está vivendo. Ou seja, a gente vê a real necessidade de surgir pessoas novas, com novas ideias, com novas formas de agir, de pensar, reconhecendo tudo de errado que está acontecendo. E o que as pessoas pedem é justiça, né? Então, realmente, a gente vê um político roubando, ele tem que ser julgado, tem que ser punido, e isso não acontecia. Então, a justiça ela vem fazendo um trabalho, eu acho, melhor na nossa sociedade, né? Exemplo do Sérgio Moro, aí, do juiz, que conseguiu externar e colocar para fora toda a indignação que o povo brasileiro enxerga, sofre, passa diariamente. Enfim, eu acho que a gente tem aí muito ainda para melhorar. Já está começando a surgir novas lideranças, novos políticos, novos juristas, enfim. Aos poucos a gente vai caminhando aí para uma sociedade um pouco mais justa e melhor para todo mundo, né? Rafael, nós estamos gravando este programa antes do dia 11, né? Nós estamos hoje no dia 6. Uhum. E que dia 11 é o dia da votação no Senado. Perfeito. Do impeachment da presidente Dilma, que se passar, ela fica 180 dias fora do cargo, né? Perfeito. Mas, enfim, vai ao ar depois desse acontecido, mas hoje ainda não aconteceu. Como tu vês esse quadro? Assim, tu acha que não tem volta? Eu acho que passa sim pelo Senado. Assim como passou pela Câmara de Deputados, passa pelo Senado também. Depois ela vai ter os 180 dias ali para provar que ela não tem culpa no cartório, como se diz, né? Enfim, mas eu acho que pelo Senado passa tranquilamente. E realmente a gente está vivendo um momento hoje na política que está saturado. Está saturado, acho que eu não sou a favor da queda diretamente da Dilma, por toda a questão de legalidade, de democracia, mas que nós estamos precisando ter uma mudança urgentemente na política quanto às lideranças, aí, com uma nova eleição, uma nova chapa, isso sim. Então, o meu posicionamento hoje, eu não defendo a queda somente da Dilma, mas sim de toda a chapa e que haja, sim, uma nova eleição para que democraticamente seja eleita aí as novas lideranças, né? Ok, Rafael, nós vamos para um pequeno intervalo com as mensagens dos nossos apoiadores e já voltamos em seguida para continuarmos esse nosso papo aqui sobre política. Tá ok. Voltamos em seguida.